Bom dia, gurizada. Você sabe que, na minha opinião, revolução é fruto do desespero, né? Uma sociedade só se dispõe a mudar as coisas através de uma revolução quando a sociedade não tem mais nada a perder. Essa é a minha opinião, né? É, eu acho que as revoluções elas só acontecem quando a estrutura de uma sociedade já está tão desgastada, os oprimidos já estão tão revoltados contra a opressão que sofrem, os opressores respeitam tão pouco os oprimidos, que os oprimidos percebem que não tem mais nada a perder. E que por pior que seja a revolução, por mais violenta que seja o que venha a acontecer, as pessoas se dispõem a enfrentar o desconhecido. Na minha opinião, a sociedade ela prefere transformações paulatinas, pouco a pouco, né? Quando é que se prefere as transformações? Boa parte da sociedade prefere não mudar nada e as coisas continuarem exatamente como são, com medo do que vai acontecer. É por isso que eu me surpreendo quando a gente estuda uma revolução aos moldes da Revolução Francesa, onde uma sociedade com um governo milenar como o governo francês, com instituições milenares como as instituições francesas, com um rei que é considerado divino por boa parte da sociedade, ou representante de Deus na Terra, pelo menos, um dos países mais poderosos da Europa. Quando uma França, um povo como o povo francês, se dispõe a se levantar numa revolução, é sinal de que a coisa já estava muito esgaçada, já estava muito esgotada. A Revolução Francesa, que é o tema dessa nossa breve fala, a Revolução Francesa é fruto disso. É fruto do desespero, é fruto do descontrole, é fruto de uma época em que as pessoas não aceitavam mais que o rei fizesse o que bem entendesse, né? É fruto de uma época em que nós temos uma classe muito poderosa e que ainda não tinha poder. Como assim é poderosa e não tem poder? Claro que nós estamos falando da burguesia, uma classe riquíssima, muito influente, mas que politicamente na França não tinha força. Porque quem mandava na França era a igreja, o clero e os nobres. E os burgueses, que eram ricos, poderosos, influentes, não tinham poder dentro dessa sociedade. Afinal, aliás, quem são os tais os burgueses? Relembrando, burgueses são comerciantes, industriais e banqueiros, né? Esses são os burgueses, comerciantes, industriais e banqueiros. Essas categorias percebem que não dá mais para sustentar um rei que gasta todo o dinheiro dos impostos e que quer cobrar mais impostos para cobrir novos gastos que o rei sempre gera. Nós temos uma classe de comerciantes, nós temos uma classe de manufatureiros, a indústria não estava consolidada ainda na França, estava se estruturando na França. Então nós temos uma classe de comerciantes, nós temos uma classe de manufatureiros, donos de manufaturas, nós temos uma classe de pequenos industriais. Essas categorias que estão ganhando muito dinheiro percebem que é hora de barrar o rei, é hora de limitar o poder do rei, é hora de mostrar para o rei que o rei está a serviço da sociedade e não a sociedade a serviço do rei. Vou repetir. A burguesia percebe no século XVIII que o rei tem que estar a serviço da sociedade e não a sociedade estar a serviço do rei. É claro que quando os burgueses falam em sociedade, eles até usam a palavra sociedade, né, para dar uma ideia de todos. Mas na verdade o que os burgueses querem nesse momento é defender seus interesses. Portanto, nós temos uma revolução que vai começar em 1789 e que vai se estender por 10 anos, até 1799, a Revolução Francesa. Tema da nossa fala de agora, né? Estamos falando uma revolução marcadamente burguesa, mas que graças a esta revolução, uma série de outras categorias vão se beneficiar. Por exemplo, são os burgueses nessa revolução que vão estabelecer na prática de que o poder emana do povo. Quando eu coloco povo, na verdade, é a burguesia. O poder emana do povo deve ser exercido pelo povo e para o povo. Foi Rousseau quem disse, mas foi a Revolução Francesa que colocou na prática isso. Foi a Revolução Francesa que estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E graças à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, surgiram os direitos humanos. Foi graças à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, feita pela burguesia, né, que se estabeleceu os limites ao poder do Estado. Quer dizer, através dessa declaração se estabeleceu, existem direitos
que são nossos, indivíduos, e que o Estado não pode desrespeitar. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de crença, direito à vida, direito à propriedade. Esses são direitos que o governo não pode desrespeitar. Por mais que o rei seja o rei tem limites. Isso foi a burguesia quem construiu através da Revolução Francesa. Que, claro, teve um imenso apoio popular. Imenso apoio popular. E, claro, o povo, através da sua participação, o povo vai dar para a Revolução Francesa um teor interessante. Porque ela era para ser uma revolução só da burguesia. Mas ela se torna popular. Até porque a burguesia tem que acalmar o povo. A burguesia quer tomar o poder da igreja, a burguesia quer tomar o poder dos nobres. E para isso ela precisa do apoio do povo. E para conquistar o apoio do povo, os burgueses vão ter que conceder pequenas conquistas para o povo. Que vão ser grandes conquistas ao longo do tempo. Porque o povo vai, a partir da Revolução Francesa, o povo vai lutar para expandir esses direitos e essas garantias. Bom, a Revolução Francesa vai marcar um ponto muito importante na queda do absolutismo monárquico. Relembrando que é o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico era aqueles regimes onde se acreditava que o rei era o representante de Deus na terra e não se estabelecia um limite ao poder do rei. Lembram da frase de Luís XIV? O Estado sou eu. A França é minha, eu faço da França o que eu bem entender. Traduzindo a frase, né? O Estado sou eu, de Luís XIV. A Revolução Francesa vai dizer que não. A Revolução Francesa vai estabelecer que o Estado é o povo. O Estado é a sociedade. E o Estado deve servir a esta sociedade. Essa é uma conquista da Revolução Francesa, é uma determinação da Revolução Francesa. Volto a dizer, ela não é uma revolução popular, ela é uma revolução burguesa com apoio popular e com conquistas populares. Mas o comando da Revolução Francesa é da burguesia, tirando um período de cerca de 1 ano, no meio da Revolução, em que o povo consegue tomar o poder. E aí nós vamos ter um período chamado período do terror, em que o partido das camadas mais pobres, os jacobinos, vão governar a França, liderados por um jovem idealista e muito forte, tanto na defesa das suas ideias, quanto no uso da violência, um jovem advogado de nome Robespierre, que vai ser o líder do povo, no chamado período do terror. A revolução vai começar burguesa e vai terminar burguesa. E ela, parte inicial da Revolução Francesa, burguesia. Parte final da Revolução Francesa, burguesia. Episódio final da Revolução Francesa, golpe do 18 de maio. Napoleão toma o poder e acaba a Revolução Francesa, 1799. Só que quando Napoleão toma o poder, ele representa a quem? A burguesia. Mesmo ele sendo um nobre de categoria menor, mesmo sendo um nobre, Napoleão vai representar a vitória dos burgueses. No meio da Revolução, 1 ano de período popular e de grandes conquistas populares. Mas, em geral, a Revolução ela atende aos interesses da burguesia. E ela tem 2 inimigos, o clero e a nobreza. É por isso que, para limitar o poder do clero, a Revolução Francesa vai determinar a separação entre política e religião, entre Estado e Igreja. O que, aliás, por incrível que pareça, nós estamos hoje em 2020, então faz mais de 200 anos da Revolução Francesa e nós até hoje não conseguimos separar política de religião. E nós temos políticos que se candidatam usando, antes do seu nome, o título pastor. Um exemplo. E aí vai, usando títulos como irmão, que é uma expressão que se usa muito em certas religiões. Então, até hoje, as pessoas que buscam se envolver com política usam a religião para isso. Esquecendo que há mais de 200 anos atrás nós separamos política de religião. Sociedades como a brasileira, nós temos problemas com política e religião misturados até hoje. Nós temos, por exemplo, o fato de que as igrejas não pagam impostos, têm isenção, que são consideradas associações comunitárias no Brasil. Sabe aquelas igrejas nababescas que vocês conhecem, com terrenos no centro e coisa e tal? Nada daquilo paga imposto, porque são consideradas associações comunitárias. Inclusive, esse ano foi discutido pelo atual presidente da República que queria isentar dívidas que as igrejas tinham. As igrejas pegam dinheiro emprestado para expandir, para construir, e o nosso presidente queria perdoar as dívidas, porque, afinal de contas, ao perdoar a dívida de instituições religiosas, se estaria fazendo um bem à sociedade como um todo. Ou seja, nós não conseguimos, mais de 200 anos depois do início da Revolução,
Nós não conseguimos ainda separar política de religião, separar Estado de igreja. Na França, em 1789, eles se propuseram a fazer isso, né? É claro que tinha uma igreja em especial que os franceses atacaram durante a Revolução, a Igreja Católica. A grande instituição religiosa da França, antes da Revolução, era a Igreja Católica. Então, quando eu falo clero na Revolução Francesa, eu estou falando da Igreja Católica. Também o outro alvo da Revolução Francesa são os nobres. A Revolução Francesa é contra a nobreza. Na verdade, ela não é contra os nobres, ela é contra os privilégios que os nobres tinham na França. Por exemplo, cargos do Estado, quem é que podia ocupar? Só os nobres. Quem é que podia ser a família real? Só os nobres. Quem é que era convidado para ser ministros, na imensa maioria dos casos? Os nobres. Né? E os burgueses fazem uma revolução para estabelecer um critério que hoje, inclusive, é muito criticado no Brasil. Né? A Revolução Francesa, é claro que o contexto é outro, mas a Revolução Francesa tinha como objetivo estabelecer a meritocracia. Ou seja, que as pessoas fossem julgadas pelo seu mérito, pelo seu esforço, e não pela família da qual elas vinham. É isso que a Revolução Francesa vai estabelecer, a crítica aos privilégios de nascença. Esse é um dos objetivos da Revolução Francesa. Bom, e as causas de uma revolução que dura 10 anos e muda o mundo, que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ocorre primeiro por uma crise econômica. A França passava por uma grave crise econômica que se arrastava há décadas e que começou com o rei Luís XIV, o rei Sol, o rei do absolutismo, um rei que gastava demais e gostava de guerra, que era uma barbaridade. Essa guerra se expandiu com Luís XV, o rei da moda, o rei que era casado com... Casado não, ele tinha um relacionamento com uma jovem, a Madame de Pompadour, né? E para atender aos desejos de Madame de Pompadour e aos seus próprios desejos, Luís XV levou os cofres da França à bancarrota, se envolveu numa guerra chamada Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, tomou um laço dos ingleses, o que gerou uma crise absurda dentro da França. O que eles estavam disputando na Guerra dos 7 Anos? Colônias na América e na Ásia, em especial o Canadá, que a França perde o seu pedaço do Canadá para a Inglaterra. Né? Luís XV queria pegar todo o Canadá e outras colônias inglesas, termina perdendo e aumentando a crise. E a crise se agrava no reinado de Luís XVI, que era o rei que estava no poder quando a Revolução Francesa aconteceu. Ele e Maria Antonieta, sua esposa, dois reis extraordinariamente elitistas, que viviam dentro do Palácio de Versalhes de luxos e luxos e luxos e luxos, né? E enquanto o povo vivia numa miséria extraordinária. Reis insensíveis e totalmente desfocados das necessidades do seu povo. Nós também temos uma crise financeira. A França gastava, o Estado francês, o governo francês, gastava muito mais do que arrecadava. Qual é a solução do Estado francês para socorrer-se dos seus gastos? Não é diminuir os gastos, é aumentar os impostos. Aumentando a revolta dos burgueses, que pagam cada vez mais impostos, aumentando a revolta do povo, que não tem o que comer de tanto imposto que paga. Parece um país que eu conheço, né, onde a solução de todos os políticos é sempre aumentar os impostos. Claro que eu estou falando do Brasil. E nós ainda temos que falar, então nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise financeira, nós temos uma crise na produção de alimentos. Os franceses são muito ligados ao trigo e aos derivados do trigo, e a França teve sérias crises na produção de trigo nos anos que antecederam a Revolução. Por isso é que tem aquela frase, que a gente inclusive não sabe se foi dito ou não, que um representante do povo teria dito à rainha Maria Antonieta, né? Nos primórdios da Revolução Francesa, teria dito a ela, minha rainha, temos fome? Né? E Maria Antonieta teria respondido, estou me lixando para a fome do povo. Se não tem pão para se dar para o povo, que se dê brioches, né? Que são os pãezinhos franceses, né? Demonstrando a insensibilidade da rainha Maria Antonieta. Acreditamos hoje que a Maria Antonieta não tenha dito isso. Mas dito ou não, só de ter se formado um ditado sobre isso, é sinal de que havia um entendimento na França de que Maria Antonieta e Luís XVI estavam efetivamente se lixando para a fome do povo, um povo com muita dificuldade econômica, financeira e alimentar nesta França. Né? Enquanto isso, festa e festa no Palácio de Versalhes lá. Nós também temos a questão do desejo da burguesia de tomar o poder. É outra causa da Revolução Francesa. E uma crítica à sociedade francesa, antes da Revolução, onde nós tínhamos 3 estados. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Essas 2 classes não pagavam impostos. E só eles podiam ocupar os cargos mais altos do estado, clero e nobreza. Quem é que sustentava a França? O resto, chamado terceiro estado. Quem é o terceiro estado?
burgueses, operários e camponeses. Burgueses, operários e camponeses eram o chamado terceiro Estado francês. Eram eles que sustentavam a França pagando os impostos. E eram eles que, apesar de pagarem todos os impostos, não podiam ocupar cargos no Estado. Ou pelo menos os cargos mais altos eles não podiam ocupar. Não podiam participar das decisões. Nós ainda temos que colocar como causa da Revolução Francesa a forma de governo da família que mandava na França. A França era governada pela dinastia dos Bourbon. E esta dinastia foi uma dinastia muito afastada do povo. Ainda temos que destacar, como um motivo da Revolução Francesa, as ideias iluministas. Nós já comentamos num vídeo anterior, né, sobre o iluminismo. Temos que lembrar da importância do Rousseau, do Montesquieu, do Voltaire, né, do John Locke para a Revolução Francesa. A inspiração da Revolução Francesa, além dos ideais iluministas, é a independência dos Estados Unidos. Os franceses são inspirados pelos Estados Unidos. Lembrem que a independência dos Estados Unidos é antes da Revolução Francesa. Portanto, os Estados Unidos não se inspiraram na França. A França se inspirou nos Estados Unidos. Os franceses se inspiraram em George Washington e em Thomas Jefferson para fazer a Revolução. Eles são inspiradores, porque os franceses pensaram, se uma colônia da América, como os Estados Unidos, é capaz de lutar contra a grande potência Inglaterra, por que nós, franceses, não podemos lutar contra o nosso rei? Por que nós não podemos derrotar o governo tirano que nos oprime? E aí nós temos a ideia da Revolução Francesa. Uma revolução que tem dois partidos principais que vão participar dela. Na verdade, são 4 partidos, mas para simplificar para esse vídeo, né, eu vou destacar 2 partidos. Um representante da burguesia, pelo menos da alta burguesia, os mais ricos, mas que são considerados terceiro Estado, e que são eles que vão liderar a Revolução Francesa. Então, numa primeira categoria, o primeiro partido é o partido dos girondinos. Girondinos é o partido da alta burguesia, dos grandes comerciantes, dos grandes manufatureiros, né? dos industriais mais poderosos. Tá? Esses compõem o partido dos girondinos. O que querem os girondinos? Fazer modificações na França, mas desde que essas modificações não sejam radicais demais. Porque os girondinos têm medo que, ao fazer transformações radicais demais, o povo queira tomar o poder, como de fato aconteceu. Então, os girondinos são a alta burguesia. O que eles querem? Transformações que não sejam muito radicais. Qual é o segundo partido? O partido dos jacobinos. Os jacobinos eram operários, camponeses. Operários, inclusive, são chamados de sans-culottes na França. Operários ou sans-culottes, camponeses, pequena e média burguesia, pequenos e médios comerciantes. Esses são os jacobinos. O que querem os jacobinos na França? Transformações de verdade, transformações efetivas. Que tipo de transformação querem os jacobinos? Melhor distribuição de renda, fim dos impostos abusivos, limitação ao poder do Estado. Que mais que querem os jacobinos? Estabelecimento de direitos humanos que protejam o povo da exploração. Voto para todos os homens. O movimento feminista está recém começando a surgir. Então, voto universal masculino, por isso lutam os jacobinos. Fim da escravidão nas colônias, porque a França tinha colônias e tinha escravos nas colônias. Então, os jacobinos querem o fim da escravidão nas colônias. Então, os jacobinos querem coisas mais fortes. A Revolução Francesa começa no dia 14 de julho de 1789, depois de um fato interessante. O que acontece é que Luís XVI, rei da França, ele queria aumentar os impostos. Né? Ele vivia uma grave crise econômica, e aí ele chama os seus ministros, né, para conversar e para ver como é que tira a França da crise, Luís XVI. Né? Ele chama o ministro Necker e pergunta para o Necker, né? Necker, qual é a solução para que nós consigamos tirar a França dessa crise? E Necker diz, a solução é cobrar imposto do clero da nobreza, que não paga impostos na França. O rei, para não desagradar o clero da nobreza, demite o ministro Necker. Convoca um segundo ministro, Turgot. Turgot, qual é a solução para a crise da França? E Turgot repete a solução de Necker. Tem que cobrar imposto do clero da nobreza. Demitido. Chama o terceiro ministro, Brienne. Brienne, qual é a solução para a crise da França? Cobrar imposto do clero da nobreza, meu rei. Demitido, meu querido. Chama Calonne, o quarto. Necker, Turgot, Brienne, Calonne. Calonne, qual é a solução para a crise? Cobrar imposto do clero da nobreza. Demitido, meu guri. E aí já se foram 4 ministros. E aí o rei chama o Necker de novo.
O primeiro, Necker, tu já repensou aquela questão toda que tu me propusesse aumentar os impostos do clero, cobrar imposto do clero da nobreza? E aí o Necker resolve dizer o que o rei quer escutar. Sim, meu rei, já repensei. A solução é aumentar os impostos sobre o terceiro estado, mantendo o clero e a nobreza sem pagar impostos. O rei fica admirado da inteligência do Necker, né, e resolve adotar a estratégia de Necker. O rei, então, pensa em aumentar os impostos de quem já pagava impostos, chamado terceiro estado, e continuar não cobrando imposto do clero e da nobreza. Só que isso era uma atitude muito polêmica, ia gerar muita revolta isso. Então o que o rei faz? O rei resolve adotar uma estratégia para aumentar os impostos sobre quem já pagava impostos e não ser considerado culpado por isso. O que faz o rei? Ele convoca uma Assembleia Geral. As Assembleias Gerais na França funcionavam assim. Tinha 120 mil pessoas que compunham a Igreja Católica, o clero. Essas 120 mil pessoas valiam um voto. A nobreza era composta por 250, 350 mil pessoas. Conta 350 mil pessoas compunham a nobreza. Essas 350 mil pessoas valiam um voto. Porque o clero valia um voto, a nobreza valia um voto. As 24 milhões de pessoas que compunham o terceiro estado valiam um voto. Clero, um voto, nobreza, um voto, terceiro estado, um voto. O rei colocaria em votação o aumento dos impostos sobre o terceiro estado e quanto é que terminaria essa votação? 2-1. O clero votaria a favor, os nobres votariam a favor, o terceiro estado votaria contra. Daria 2-1, aumentaria os impostos sobre o terceiro estado e o rei diria: eu também acho um absurdo, mas não é culpa minha, é a tradição política da França que é injusta. E o rei tiraria o dele da reta. Desculpe o palavreado. O problema é que quando ocorre essa votação, quando o rei reúne a Assembleia Geral, reúne os estados, os burgueses propõem uma mudança no sistema eleitoral. E é proposto pelos burgueses o voto por cabeça. Cada pessoa, em idade de votar, valendo um voto. É claro que o terceiro estado ganharia, que tinha muito mais gente no terceiro estado do que no primeiro e no segundo somados. O rei não aceita e o terceiro estado se declara em Assembleia Nacional Constituinte. Para que serve isso? Fazer Constituição. O que os burgueses dizem? Então nós vamos ter que pagar mais imposto. Mudar o sistema de votação, o rei não aceita. Cobrar um imposto de nós, o rei aceita. Então nós estamos propondo fazer uma Constituição para a França. Vamos limitar o poder do rei por uma Constituição. O rei também não aceita. E quando o Estado, representado pelo rei, e os burgueses, como líderes do terceiro Estado, entram em choque, nós chegamos ao dia 14 de julho de 1789. O povo francês toma uma prisão, que era o símbolo do absolutismo, uma prisão chamada Bastilha. A tomada da Bastilha, que é um símbolo do absolutismo, é um símbolo do rei, é para onde eram mandados os inimigos do rei. Simbolicamente, o povo tomar essa prisão é como se o povo estivesse tomando poder. O rei Luís XVI se apavora com isso e permite que se comece a fazer uma constituição para a França, limitando o próprio poder dele. Está começando a maravilhosa Revolução Francesa. Bom, essa revolução vai ter 4 fases. A Assembleia Constituinte, que é a fase da qual vai se fazer a Constituição da França. Depois, monarquia constitucional, quando nós vamos ter um rei limitado por uma Constituição, mas um rei que vai tentar retomar o poder. Termina que o rei trai a França, se aliando com outros reinos absolutistas da Europa, é preso e capturado. Capturado e preso, né? E aí nós vamos para a terceira fase da Revolução Francesa, que se chama República e Convenção Nacional. A República é quando girondinos e jacobinos resolvem que não dá mais para ter monarquia, porque o rei é um traidor. Como é que vai ter uma monarquia se o rei é um traidor? E aí é proclamada a República na França. É a primeira vez na história da França em que a França seria uma república. A República começa comandada pelos girondinos, pela burguesia, e durante a República o povo toma o poder. E aí nós vamos ter Robespierre como líder supremo da França, num período chamado Terror, onde um instrumento chamado guilhotina vai cortar pescoço à torto e direito. Os burgueses vão se reorganizar e vão retomar o controle da França. E aí nós vamos para a 4ª fase da Revolução, que se chama Governo do Diretório, né? Que é quando os burgueses retiram as conquistas que o povo teve durante o período do terror. De novo, Assembleia Constituinte, Monarquia Constitucional, República, também chamada de Convenção Nacional, e Governo do Diretório. São as 4 fases da grandiosa, da maravilhosa Revolução Francesa.
Ao longo da Revolução Francesa, nós vamos ter separação entre política e religião, nós vamos ter o estabelecimento de limites ao poder do governo, né? Nós vamos ter a construção dos direitos humanos através da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós vamos ter o surgimento do movimento feminista na França, porque as mulheres vão fazer uma resposta, elas vão fazer a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Né? Já que os direitos humanos são só para homens, vamos criar uma cartilha de direitos humanos femininos. Isso foi na Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa que foi feito. Nós também temos, durante a Revolução Francesa, o fim dos privilégios dos nobres, a limitação do poder do rei, a implantação da tripartição de poderes, aquela ideia de Montesquieu. Né? Além disso, um estímulo à ciência, um estímulo à razão. A própria morte vai ser considerada, vai ser vista de forma racional. Por que foi estabelecida a guilhotina? Foi estabelecida a guilhotina porque antes se matava com machado. Botava o condenado de joelhos, né? O carrasco pegava o machado, media uma vez o pescoço, media duas vezes o pescoço, dava um machadaço, cortava o pescoço do criminoso. Durante a Revolução Francesa se fez um estudo de uma morte que fosse mais racional, porque em muitos casos o carrasco, para matar, né, ele tinha que beber, porque nós, seres humanos, apesar de sabermos que vamos morrer, nós temos muito medo da morte, nós não sabemos lidar com a morte. Os carrascos, apesar de serem pagos para matar, eles em muitos casos tomavam um trago para criar coragem para matar, e muitas vezes o carrasco ia matar e estava embriagado. Em outros casos, o cara errava mesmo, mas o fato é que, em vez de dar um machadaço no pescoço, em diversos casos se dava um machadaço nas costas do condenado. E aí ficava o índio velho jorrando sangue para cima, né? E se corcoviando, que nem a galinha quando a gente desnuca mal, né? Que fica a galinha se ricocheteando, ficava o condenado se ricocheteando, né? E o sangue se esvaindo para todo lado. Não era racional matar desse jeito. E é por isso que se cria um método racional da guilhotina, onde o condenado bota a cabeça ali no espacinho dele, né? Sobe a lâmina e larga ali a lâmina no pescoço, cortando racionalmente, né? O pescoço do condenado. É claro que em alguns casos se matou tanto na França, a Revolução Francesa foi tão violenta que em muitos casos a lâmina da guilhotina acabava, né? E às vezes a lâmina dava no pescoço e não chegava a cortar. Só, claro, pelo choque da lâmina, começava o processo de desnucamento. E aí terminava que não solucionava, porque o índio ficava meio que se ricocheteando ali, né, porque tinha começado o processo de desnucamento, e era subida a lâmina e o carrasco dava uma fiada na lâmina, e o índio vai se ricocheteando ali, né? E aí subia a lâmina e largava até cortar o pescoço. Então era racional, mas não era muito. Mas o fato é que a guilhotina demonstra para nós um dos aspectos da Revolução Francesa, o aspecto racional da Revolução Francesa. Além disso, nós vamos ter durante a Revolução Francesa a criação de museus na França, os palácios reais, os museus reais, os palácios reais, as casas reais são transformadas em museu. O Louvre, por exemplo, que é mais o museu, o Palácio de Versalhes vai virar museu, né? A Escola Politécnica Francesa, o Instituto da França. Então existe, no meio dessa violência toda, nós temos um aspecto científico, racional na Revolução Francesa, né? A própria questão do calendário, que durante a Revolução Francesa vai ser estabelecido um calendário revolucionário francês, porque afinal de contas o calendário que nós usamos é um calendário cristão, um calendário religioso. Foi a Igreja Católica que estabeleceu o nosso calendário, chamado de calendário gregoriano, porque foi o Papa Gregório que estabeleceu na Idade Média. Por isso, durante a Revolução Francesa, nós também vamos ter uma tentativa de um novo calendário, né? A Revolução Francesa termina em 1799, quando um jovem general chega ao poder. Estamos falando de Napoleão, é o golpe do 18 Brumário, que leva Napoleão Bonaparte ao poder. Napoleão, apesar de ser um nobre de menor categoria, ele vai lutar pelos interesses burgueses. E ele vai governar a França de 1799 até 1812, é o longo governo de Napoleão. Depois ele vai para a prisão, ele vai para a ilha de Elba, ele foge em 1815, e vai governar a França por 100 dias, o governo de 100 dias, ao final dos quais ele vai duelar contra a sétima coligação antifrancesa, né, liderada pela Inglaterra e pelo Império Austro-Húngaro,
pela Rússia e pela Prússia, né? E Napoleão vai acabar sendo derrotado pela sétima coligação na Batalha de Waterloo e vai ser levado para uma ilha, a ilha de Santa Helena, né? Onde ele vai acabar ficando preso até sua morte. Bom, aí quem é que vai assumir a França depois do governo de Napoleão? Nós vamos ter um retorno dos Bourbon, a família real vai voltar ao poder. Não com Luís XVI, Luís XVI foi morto na guilhotina durante a Revolução Francesa. Maria Antonieta, morta na guilhotina durante a Revolução Francesa. Ao final da Revolução Francesa vai assumir o irmão de Luís XVI, que é o Luís XVIII, né? O 17 eles deixaram em branco. O 17, o número Luís XVII era para o filho de Luís XVI, que acabou morrendo na prisão durante a Revolução Francesa. Era um jovenzinho, acabou morrendo na prisão. Então, em homenagem a essa criança que morreu na prisão de maus tratos durante a Revolução Francesa, o Luís XVII ficou em branco na França. Então, a gente tem o Luís XVI, que é o que morreu na Revolução Francesa, e depois Luís XVIII, que assume o poder na França depois que acaba o governo de Napoleão Bonaparte. Depois da derrota de Napoleão, nós vamos ter Luís XVIII e a volta dos Bourbon. Os Bourbon vão tentar, inclusive, retomar o absolutismo. E é por isso que nós vamos ter mais uma série de revoluções na França, como a Revolução de 30, por exemplo. 1830, Revolução de 1830, que vai tirar do poder os Bourbon. Né? Vamos ter a Revolução de 1830, depois a Revolução de 1848, e ainda nós vamos ter mais uma revolução no século XIX, que é a Revolução de 1871. A França vai viver, depois da Revolução Francesa, mais 3 revoluções. Né? Bom, quanto a Napoleão, um governante extraordinário, que faz mudanças fundamentais para a burguesia, ele governa a favor da burguesia, e que torna a França uma grande potência. Né? Investe na modernização do comércio, investe no fortalecimento das relações comerciais da França, melhora a marinha francesa para fazer negócio, racionaliza a economia francesa. Tudo isso tem a ver com Napoleão Bonaparte. Financia a indústria, financia a agricultura para se recuperar da Revolução Francesa, reconstrói os portos, constrói estradas, embeleza as cidades. Isso tudo são investimentos de Napoleão. Melhora o ensino público francês. Isso tudo passa por obras de Napoleão Bonaparte. Cria o Banco da França, estabelece uma moeda para a França para facilitar o comércio da França internamente e externamente, que é o franco. Né? Hoje a França usa o euro, né? Mas o franco é a moeda histórica da França. Cria um Código Civil, Napoleão cria um Código Civil napoleônico, com alguns estabelecimentos que nós usamos até hoje. O nosso Código Civil brasileiro tem muita influência do Código Civil de Napoleão. Para vocês terem uma ideia do que está no Código Civil, fim dos privilégios de sangue e de nascimento, separação entre Estado e Igreja, liberdade de opção de profissões, porque antes os pais podiam determinar a profissão que os filhos iam seguir antes da Revolução Francesa. Os filhos passavam a ter direitos iguais à herança com o Código Civil de Napoleão. Lembrem que a herança antes era só para os filhos mais velhos, né? Legalização do divórcio, antes não podia, porque antes as leis eram religiosas, né? E aos olhos de Deus, as pessoas só não